Queria aproveitar esse espaço do intervalo para a gente amarrar justamente falando da CPI do crime organizado. A gente vendo começando agora de fato, o senador Fábio Contarato foi escolhido para ser o presidente dessa CPI e dentro do que vocês estavam falando, aproveito até para destacar um trecho do que ele falou logo ali depois da posse, justamente falando que é da hora de diferentes tipos de lideranças, ele citando inclusive discussões progressistas, ocuparem um debate sobre o assunto da segurança pública, que enquanto políticas se dividem, vidas se perdem. A gente falando aqui justamente de dois pontos da discussão, tendo que entrar para ter respostas efetivas aqui, Carla e Graciliano. A gente viu que na disputa acirrada para o senador Fabiano Contarato ir ali para essa presidência, a gente teve uma votação de 6 contra 5 votos do senador Hamilton Mourão, que ficou ali com a vice-presidência, esse acordo que eles tinham feito, mas no escopo do que a gente viu que vai ser debatido ali, a gente tem muita coisa, tudo que vocês estavam trazendo aqui, seja de aspecto financeiro, questão de armas, questões do crescimento, tanto das facções, dos grupos organizados em si, como também das milícias, me parece, de certa forma, um pouco de muita coisa para ser discutida na sua raiz em tão pouco tempo. Então, queria começar com a análise de vocês, começando por você aqui, Graciliano, das expectativas em torno dessa CPI, porque é muito assunto importante e complexo, como vocês vêm explicando aqui para a gente, para ser tratado em pouco tempo, de certa forma. Tem a previsão aí de 120 dias, pode se estender, mas queria uma primeira análise. Então, as expectativas da população eu suponho que sejam baixas. As expectativas minhas eu guardo para depois, mas as expectativas da classe política vai ser um local para antecipar o debate de eleitoral do ano que vem e especialmente, e não sem razão, cobrar quem está no governo por política de segurança pública. Esse é um ponto. No passado nós já tivemos CPIs com esse mesmo tema, elas funcionaram? Parcialmente sim. Nos anos 90 nós tivemos uma CPI famosa chamada CPI do narcotráfico, em que ela resultou num amplo conhecimento público sobre as atividades, a extensão das atividades de um líder do Comando Vermelho então, que era o Fernandinho Beiramar, e a extensão dele dos negócios dele criminosos para o Paraguai e para a Bolívia. 25, mais de 25 anos depois de todas essas descobertas da CPI, que são importantes, é importante, melhor detergente é trazer os fatos à luz do sol, né, como dizia um jurista americano. Mais de 25 anos depois, não só o Comando Vermelho está instalado no Paraguai, como também o PCC. E idem para a Bolívia e com negócios cada vez mais rentáveis com países que produzem cocaína, como Bolívia, Peru e Colômbia. Ou seja, o conhecimento que a CPI pode trazer sobre as questões é importante, mas em 25 anos nós nos sucedemos em governo, a maior parte desses governos nós passamos por PSDB, PT, o MDB do Temer e o PL do Bolsonaro, em que nós falhamos miseravelmente em deter o processo de fortalecimento do crime organizado. Isso é com perdão da palavra, isso é uma desgraça nacional. É muito assustador a gente ver desse ponto de vista, né, Graciliano? A gente está de volta aqui já com toda a nossa audiência reunida e para a gente caminhando para o fim do nosso programa, queria te ouvir também, Carla, nesse momento. Acho que a discussão que eu mais vejo até nos grupos, o pessoal falando em torno da CPI, é justamente como não deixar esse ambiente político tão recheado de informações em torno do tema contaminar os debates na CPI. Queria análise sua também dos destaques do que a gente deve acompanhar nos próximos dias. Eu acho que na semana passada a gente estava aqui fazendo o programa e eu comentei algo que eu, enquanto jornalista, o Graciliano, ou seja, a gente já viu tantas vezes isso acontecer e a população, o que aconteceu no Rio acontecer, que a gente já sabe de cor e salteado tudo que as pessoas vão falar, todas as propostas que vão ser feitas, e é isso. É um palanque que está sendo aberto
e que existe uma obrigação moral de que entreguem efetivamente soluções. Ou seja, o Brasil precisa, exige que a gente tenha um projeto consistente para ser implementado, porque tudo que foi até aqui foi uma falência. Ou seja, somos um país que estávamos celebrando este ano o julgamento histórico, prisão de generais por tentativa de golpe, com todo o nosso histórico de golpe, e aí a gente acaba o ano, ou está caminhando para o final do ano, com o entulho da ditadura, que é essa matança inadvertida e sem um lastro na realidade, na efetividade de que algo aconteça. Acho que, por mais que as pessoas tenham apoiado, né, naquele momento de catarse, de alguma coisa está sendo feita, as próprias pessoas dizem que elas querem mais investigações. As próprias pesquisas mostram que as pessoas querem mais investigação do que matança para resolver os problemas do crime organizado no Brasil. Então, acho que a gente precisa, a CPI e o Congresso como um todo precisa dar uma resposta nesse sentido. Não só o Congresso, como o Executivo, enfim, e o Judiciário, aqui em todos os ajustes que forem necessários para que a gente ponha de pé uma política que a gente veja o crime ter medo e não a gente, né? Ali uma integração, de certa forma, dos dois lados da discussão. Só muito rapidamente, antes da gente encerrar o programa, a nossa equipe até fez uma arte mostrando um pouco aqui como que está a configuração dessa CPI por lá, gente que tem nomes de muito peso dos dois lados. Peço para a gente colocar aqui no telão, só para a gente encerrar, vendo aqui um pouco de como ela está acontecendo. A gente vê tanto do lado do governo quanto do lado da oposição, nomes muito fortes, como inclusive o do senador Flávio Bolsonaro. A gente que está falando aqui, a Carla e o Graciliano estavam trazendo para a gente um pouco desse peso político da discussão, uma vez que a gente sabe, inclusive, que muito disso já está com olho lá em 2026. A gente não pode esquecer que ano que vem é ano de eleição e, como eles muito bem trouxeram aqui para a gente, o debate da segurança pública é fundamental e ele deve cada vez mais, é claro, ser embasado em questões técnicas, como inclusive o relator, que eles também destacaram aqui com a gente, o senador Alessandro Vieira, tenta defender. Não sei se a gente conseguiu colocar aqui a tempo, mas está lá na nossa home do UOL para a gente trazer certinho. Acho que era só para a gente trazer um pouco do clima desses dois lados. Acho que a gente pode dizer até de certa forma, né, Graciliano, que a gente tem aqui a elite dos dois lados, se a gente pode dizer assim, né? Não deveria ser assim, mas a gente tem dos dois lados da política aqui, do lado esquerdo e do lado direito. A gente pode sentir um pouquinho aqui do clima, só para a gente encerrar o nosso programa, de como devem ser essas discussões por lá, né, Graciliano? Queria que a gente, visualizando aqui, desse só em um minutinho para fechar o programa, o tom de como deve ser essa discussão quando a gente fala de contaminação política. Né? O oposição e o governo colocaram alguns dos seus quadros mais qualificados aí como você chamou de elite, mas são quadros muito qualificados aí dos dois lados. O Otto Alencar, muito experiente, o Rogério Carvalho, de Sergipe, o Flávio Bolsonaro, o Marcos Duval, o Magno Malta, que ele é muito loquaz sobre esse tema de segurança sempre. Bom, mas CPI é um instrumento clássico das minorias e da oposição constranger quem está no poder. Então, assim, existe um relator que tem muita familiaridade com o tema de segurança pública, mas o que se deve esperar é, sobretudo, aí prevalecer o reino da política, como é de se esperar numa CPI. O debate é eminentemente técnico, ele pode até acontecer, mas o que tem que prevalecer num Congresso funcionando devidamente a CPI como um instrumento de minorias para fustigar quem está no governo agora. Não tem nada de diferente nessa expectativa. Veja, por exemplo, no governo Bolsonaro, quão importante foi a CPI da Covid,
e quanto dissabores trouxe ao governo, ou a CPI dos Correios na época do primeiro governo Lula, na época do Mensalão. Então é importante, mas assim, eu não sou um otimista quanto a população ter as melhores expectativas de resultados a partir disso, infelizmente.